Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar nosso devocional, a leitura bíblica. Que Deus ele venha falar fortemente em seu coração, em sua alma, dando você a revelação, a direção daquilo que é necessário, que é preciso para que você possa crescer, evoluir e avançar e prosperar muito mais no próprio Deus, porque tudo bem dele é para ele, a honra e a glória dele. E que nós aprendemos com nossos antepassados, possamos colocar em prática no dia de hoje, nosso dia atual, tomando as decisões da forma correta e certa, porque muitas coisas só muda somente hoje os personagens, porque a história sempre se repete em situações a qual realmente, porventura, possamos passar por algumas adversidades, algumas impossibilidades, algumas situações tão, às vezes até diabólicas, enfim, mas Deus é o que pode nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, Neemias capítulo 9. Lemos no capítulo anterior, a qual até Neemias mandou que eles festejassem, se alegrassem, enfim, no 7º mês. E aí então aqui no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram toda a terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. E em pé na plataforma estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Hassabinéias, Serebias, Odias, Sebanaias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levante-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu destes vidas a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos caldeus. Ele deu o nome de Abraão, visto que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, lhe prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da tua terra, pois sabias que com quanta arrogância os egípcios os tratavam, e alcançaste renome que permanece até hoje. Dividistes o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como a pedra em águas agitadas. E tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai dos céus e lhes falastes. Deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhes desse ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido a dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir, e esqueceram-se dos seus milagres, que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso,
muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonastes, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. E foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los e em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. E deste o teu bom espírito para instruí-los. Não restiveste do teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações, cuja terra repartisse entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, o rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tornaram posse da terra, pois tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, os entregaste nas suas mãos com os seus reis, com os seus povos daquela terra, para que o tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados, e assim desfrutaram da tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste libertadores, e os livraram das suas mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamava-te dos céus, os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertisses que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais os homens vivem, que se lhe obedeces. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos fostes paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertistes. Contudo, não te deram ouvidos, nem atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos povos vizinhos. E graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonastes, pois é um Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes destes. Eles não te serviram e nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. E por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós
sobre nossos rebanhos, como bem lhes parece, e é grande a nossa angústia. E em vista disso tudo, estão fazendo um acordo por escrito, e vão ser pelos líderes assinados, os nossos levitas e nossos sacerdotes. Olha só que confissão que fizeram, lembrando o passado, dos seus antepassados, como eles fizeram. Eles mesmos estavam nessa mesma condição, pois foram levados cativos, escravos, na terra que Deus lhes tinha dado, terra que tinha fartura, terra que tinha abundância, mas na prosperidade que eles tinham, deixavam de obedecer, ainda que vinham advertências, vinham tantas palavras, tentando os fazer despertar, acordar, como nos dias atuais de hoje. O mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje sempre será. O seu povo sempre erra no mesmo pecado, deixando a arrogância, o dominar, a soberba, a prepotência. Até uma frase que é falada, que quando você entrar na terra que tu possuístes, e dela você tomar posse, e você produzir, e você crescer, você evoluir, o seu rebanho avançar, suas vacas, seus bois, enfim, não se esqueça de quem te tirou do Egito. Eles esqueceram, era fácil esquecer em meio à prosperidade, em meio à felicidade. Hoje é fácil esquecer de onde Deus tirou a cada um, e nós precisamos estar muito atentos à sua voz, à sua palavra, como no passado. Aqui mesmo o título fala a confissão do pecado, então estavam relembrando a cada um com fome, porque eles estavam em saco de cinza neste momento, estavam jejuando, estavam colocando terra sobre a cabeça, e assim estavam se lamentando, estavam realmente mostrando o quanto Deus ele foi maravilhoso, bondoso, maravilhoso com eles, mas o como eles foram tão infiéis, tão orgulhosos e arrogantes. Eu creio que Deus ele fala conosco sempre, quer nos alertar ou nos disciplinar muitas vezes, e precisamos fazer então esse acordo com o nosso Deus. Precisamos fazer realmente aquilo que lhe agrada, para que não sejamos envergonhados. Aqui mesmo eles disseram, em vista disso tudo, no último versículo desse capítulo, estão fazendo um acordo por escrito, e vão ser assinados por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, vamos estar lendo na próxima leitura, o que eles estavam fazendo, de quem assinou, enfim, como é que foi toda a questão, enfim. E nós precisamos apenas estar atentos ao que Deus ele quer que nós façamos. Hoje muitos acordos são assinados, muitos contratos são assinados, e muitas pessoas, na verdade, elas querem realmente cumprir o que foi determinado. São poucas pessoas que são fiéis até o fim. E nós precisamos ser do sim, sim e não, não, fazer tudo conforme agrada ao nosso Deus, segundo a sua vontade, segundo o teu querer, segundo os seus preceitos. Amém? Vamos orar por isso, e Deus vem clamar ao nosso coração, para que Ele possa sempre nos responder, nos abençoar e ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, esse entendimento, essa revelação dessa leitura, e que possamos sim nos despertar, meu Pai, para algo maior, melhor, para caminharmos e andarmos com o Senhor, porque tudo vem de Ti, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que transforma a maldição em bênção, o Senhor se fez naquela cruz por nós, maldito para que a gente fosse bendito. Então eu te peço mais uma vez, opera hoje o sobrenatural, meu Pai, honrando o teu povo, libertando, dando vitória e prosperidade, saúde, alegria, meu Pai, tudo que vem de Ti e do Teu Santo Espírito eu te peço, e assim te agradeço sempre, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe muito a sua vida, o que precisar pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome de Jesus.